Bom, vamos lá, gente. Qual é a regra desse exercício? A regra desse exercício é a tarefa mais difícil que a gente tem nessa existência. É a gente se ausentar do julgamento. Ah, não faz sentido. Ah, eu estou sendo ridículo. Ah, eu vou ler para a pessoa, ela vai rir. Ah, eu não consigo. Ah, nós somos um poço de julgamento. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí a gente simplesmente não consegue avançar. Então a primeira regra para vocês começarem a fazer esse trabalho que a gente vai fazer hoje é façam esse trabalho de hoje com o peito aberto, sem julgamento. Não é nem não vai dar, não vou conseguir, e nem nossa, isso daí está muito fácil para mim. Vamos ser honestos. Existem dificuldades, todos nós temos, né? Acabei de falar para vocês, ó, todos somos humanos, a gente pensa em desistir todos os dias, várias vezes ao dia. É humano. Falei, o cara que sobe no palco fala, não, porque isso é mentira. Você é um psicopata. É o cara que está desassociado de emoção, ele está desassociado de sentimento. O cara que diz que não pensa em desistir. Né? Então assim, o jogo de hoje é um jogo sem julgamento. A gente está aqui para fazer vocês dobrarem o faturamento de vocês, sim. Meu sócio falou assim para mim, não é um overpromise, né? Esse é um termo que a gente usa muito na propaganda, né? Overpromise é quando você promete algo muito além, né? Ah, olha, creme Dama da Noite da L'Occitane. Passe isso à noite e acorde como a Gisele Bündchen. É um overpromise, não vai rolar, tá? Se você é a Dona Maria, vai só acordar como Dona Maria com a pele mais macia, né? Eu falei, isso não é um overpromise? Eu falei, não é um overpromise, porque as ferramentas que a gente vai dar, se a gente for utilizar essas ferramentas de forma honesta e sem julgamento, a gente consegue dobrar o faturamento. Porque o que tá faltando para vocês não é técnica, apesar de eu vou dar muita técnica para vocês, mas o que está faltando para vocês é acreditar na técnica, acreditar em vocês mesmos, se desassociarem do julgamento. Ah, eu estou velho, ah, eu sou muito burra, ah, eu já fali 5 vezes, ah, eu não consigo, ah, eu não entendo nada de internet. Ah, eu sou muito preguiçosa. Inventaram um nome bonito para isso hoje em dia. Chama crença limitante, né? Aí eu vejo os caras falando, né? Não, que hoje eu vou dar uma palestra sobre crença limitante. Velho, não existe crença limitante. O que existe é julgamento. É porque a gente foi criado dentro de um núcleo familiar, ou dentro de um círculo social, ou dentro de uma sociedade que julgou a gente o tempo todo. E é natural que a gente traga isso para cá. Tá? Então assim, nós vamos sair do julgamento. Aí vem uma pergunta. É possível? Se é possível, por que eu não consigo? Porque hoje a gente vai falar, nesse curso a gente vai falar sobre estratégia, sobre técnica e sobre foco. Tá? Estratégia, o grande quadro. Técnica, como eu fatio essa estratégia etapa por etapa para eu conseguir. E foco, como eu faço para olhar cada uma dessas fatias. Eu costumo dizer o seguinte para meus clientes, o planejamento é uma pizza. Como é que funciona a pizza? O garçom bota a pizza em cima da mesa, ele enrola que nem um canelone assim, e enfia dentro da tua boca inteira? Não, né? Ele corta em fatia, você come uma fatia. E como é que você come aquela fatia? Você corta em pedaços. Fernanda, a porta está aberta? Você fecha. Acho que tem alguém conversando aqui no corredor. Pede para diminuir o volume que está me atrapalhando, por favor. E ainda você fatia a fatia. E é isso que a gente vai fazer hoje.
a gente vai olhar a pizza, a gente vai olhar a fatia, a gente vai cortar a fatia, e aí a Ercília falou bem, né? Ela falou assim, vai colocar um azeite ainda, né? Ainda vamos colocar um azeite para ajudar a descer, tá? Bom, então a gente vai falar sobre você, sobre marca, sobre liderança, sobre lead e sobre vendas. Esses são os 5 fantásticos que eu escolhi, né? Os Vingadores da Galáxia que eu escolhi para ajudar vocês a dobrarem o faturamento de vocês, tá? Então, as regras, anotem todas as dúvidas. Você que está em casa, me mande pelo meu e-mail as dúvidas que você tiver. E vocês que estiverem aqui, anotem as dúvidas. E no Marcos, olha, você falou isso, isso e isso. Eu estou fazendo assim, 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 assado e não está dando resultado. Por quê? E aí eu vou ajudar vocês, tá? Bom, a primeira coisa dentro desse processo é vocês entenderem uma coisa básica. Por trás de todo CNPJ tem um CPF, tá? O que eu quero dizer? As empresas não existem, as empresas são abstrações jurídicas. As empresas são invenções. Existe um contrato social registrado na JUSESP, em cartório, existe um logotipo, existe um telefone, existe um endereço, mas as empresas, elas são abstrações. Elas só existem porque existem pessoas. Ok? Tudo começa nas pessoas, tudo termina nas pessoas. Esse curso tem um lugar, esse curso tem equipe de filmagem, tem assessora de imprensa, tem parte do meu time que veio me apoiar, a gente está fazendo na House, tem 200 slides, tudo bobagem. Tudo uma grande bobagem. Esse curso só existe porque vocês estão aqui, porque você está aí. É só porque se não tivesse ninguém me assistindo aqui ou me assistindo aqui, esse curso não existiria. Então a primeira coisa que vocês têm que entender, tudo que nós vamos fazer tem que ser orientado para pessoas. Não porque a minha empresa está vendendo para a sua empresa. Não existe empresa vender para... Não, porque o processo B2B, tudo mentira. O que existe são pessoas comprando de pessoas. Faz 30 anos que eu tenho a Lepera. 30 anos que quando um cliente vai fechar um contrato comigo, ele diz assim, Lepera, estou fechando esse contrato por sua causa, pelo que você falou, pela sua apresentação. Eu quero que você esteja à frente. Né? É lógico, eu tenho um time, eu tenho tudo para me apoiar, mas é importante a gente entender que as nossas relações são de pessoas para com pessoas. Vocês vão chegar em casa e falar assim, e aí? Alguém vai perguntar para vocês, né? E aí, foi no curso? Aí vocês vão falar assim, puta, fui o Lepera, papapá, 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 papapá. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, nós somos orientados para pessoas e por pessoas. Enquanto a inteligência artificial e os robôs não estiverem disputando com a gente em pé de igualdade, tudo vai ser orientado de pessoas para pessoas. E aí, a minha primeira dica de ouro é, quando vocês forem fazer alguma coisa e se perguntarem, será que isso vai dar certo? Vocês façam essa pergunta para vocês mesmos. Isso daria certo comigo? Eu sou um redator. Segundo meu sócio, eu sou um excepcional redator, né? Mas ele é meu sócio, ele é meu fã, eu sou fã dele, então as opiniões que um tem sobre o outro, elas são totalmente contaminadas, né? Mas ele diz que eu sou um redator excepcional. Mas eu me acho um bom redator. Eu acho que eu sou um cara que eu escrevo bem. E a exemplo da pergunta do Edgar, né? O que você foi fazer no meu curso? Outro dia, fui fazer um curso de copy, um curso de redação. Sentei lá e fiquei 3 dias ouvindo os mestres da redação ensinarem as estratégias mais maravilhosas do mundo para redigir e-mails e materiais, etc. E eu cheguei na segunda-feira e o meu sócio perguntou, e aí, como é que foi lá? Foi bom? Eu falei assim, foi 15% bom. Ele falou, por que 15%? Eu falei, porque de tudo que falaram, eu só aproveitei uns 15%, no máximo. Aí ele falou, e os outros 85%? Eu falei, os outros 85% que eles ensinaram,
não eram para pessoas. Olha, para você escrever um e-mail bom que venda, o e-mail tem que ser assim, assado, cozido e frito, paraná. Aí você vai escrever o e-mail dentro de todas aquelas estratégias, fica uma merda. Fica uma coisa que não é humana, fica chato, enche o saco, fica grande, fica comprido, você não consegue ler, você acha que você está sendo feito de bobo. E a regra básica, você tem que escrever e ler o negócio e falar assim, se eu recebesse isso, o que eu acharia? Eu acharia bom? Isso é ruim? Né? Não estou aqui desmerecendo as técnicas para se escrever copy, mas a gente precisa sempre usar o bom senso e entender que tudo que a gente faz é orientado para pessoas. Eu, quando montei esse curso, eu falei assim, eu vou ter lá 20, 30 pessoas, eu quero que essas 20, 30 pessoas, elas entendam que eu estou dedicado a elas, eu estou focado no problema delas e eu quero que elas cresçam, eu quero que elas dobrem o faturamento. Né? Então eu vou fazer tudo o mais prático possível. Segunda coisa que vocês têm que entender, então, sem julgamento, outra grande dica, dê para pessoas. Outra coisa importante dentro desse processo, todos nós somos um sistema, e vocês vão ouvir eu falar muito sobre essa palavra hoje aqui, sistema. Nós somos um sistema, o ser humano é um sistema, o nosso negócio é um sistema, a nossa empresa é um sistema, vender é um sistema, tudo é sistêmico. E o que é ser sistêmico? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das egrégoras, né? A definição de egrégora é um conjunto de pensamentos ou de emoções que gera uma determinada energia e essa energia nós ficamos debaixo dela. Então vocês vão falar assim para mim, Malepeira, esse curso hoje tem uma egrégora? Tem. Ele é uma egrégora do quê? Crescimento, empreendedorismo, desenvolvimento, né? É nisso que as nossas mentes e os nossos corações estão vibrando nesse momento. Então nós estamos debaixo de um sistema. Aqui não é o lugar onde a gente vai meditar. Eu até escrevi isso para vocês, né? Olha, o nosso curso não se trata de ir lá para fazer meditação. E a gente pode marcar para fazer meditação. A gente vai lá para Gonçalves, né? A gente vai lá na Cachoeira do Cruzeiro, a gente vê o sol nascer lá e medita, é uma delícia. Quer dizer, quem não morrer congelado é uma delícia, né? Mas não é essa a proposta. Essa proposta, a gente está criando uma egrégora, e essa egrégora é uma egrégora sistêmica. E o que eu quero que vocês entendam é que todos os grupos em que vocês estão inseridos são grupos sistêmicos. E se você quer mudar a direção desse grupo, você tem que mudar a egrégora desse sistema. Então, por exemplo, eu já dei alguns comandos aqui para eu direcionar essa egrégora. Qual o primeiro comando que eu dei? Quando eu perguntar alguma coisa, eu quero que vocês respondam alto. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa na vida. Se for para errar, erre de maneira que todo mundo perceba que você está errando. Né? Por quê? Porque o teu erro pode ser o acerto do outro. E como a gente está num ambiente sem julgamento, mesmo que o Felipe falar a maior merda do planeta, como a gente está debaixo de uma egrégora sem julgamento, ninguém vai falar, porra, que merda que ele falou. Então, o que eu gosto que as pessoas elas digam as grandes bobagens e as grandes verdades alto, né? Para a gente poder trocar e dividir o que a gente está pensando. Qual foi a primeira mensagem que eu passei aqui hoje? Persistência, persistência. Vocês vieram nos banners. Nunca, jamais desista. Pô, estamos criando uma egrégora. Steve Jobs, porra, puta empreendedor. Elon Musk falou que vai levar a gente para Marte. Olha do que eu estou municiando essa egrégora que a gente está vivendo. Olha do que eu estou nutrindo essa egrégora do que a gente está vivendo, que a gente está criando aqui. É uma egrégora onde
eu trouxe o fundador e o líder da maior empresa do planeta, que é a Apple, a única na história da humanidade que passou o valor de mercado de $1 trilhão. Foi esse cara que eu trouxe para ser padrinho de vocês. E eu trouxe o Elon Musk, o cara que disse o seguinte, vamos para Marte, nós vamos dar um jeito de ir para Marte. Né? Quer dizer, o horizonte dele não é Piracicaba, é Marte. Então foram esses dois padrinhos que eu trouxe para serem os paraninfos dessa egrégora. Depois eu dei uma mensagem, persista, não desista, não reclame, não julgue. Abri meu coração para vocês, eu penso em desistir todos os dias, e eu penso várias vezes ao dia. Né? Então, nós estamos criando... Qual é o sistema que nós estamos criando? A gente está criando um sistema de empoderamento, um sistema de confiança, um sistema de ausência de julgamento, né? Um sistema de crescimento, um sistema de metas bastante ousadas. Lembra? Não é Piracicaba, é Marte. Né? E por que ele vai para Marte? Porque ele colocou essa meta. Se ele tivesse colocado uma meta de Piracicaba, ele ia para Piracicaba. Agora, não adianta você colocar uma meta para ir para Piracicaba e querer ir para Marte. Ou de querer ir para Marte e ir para Piracicaba. Então é assim, a primeira coisa que vocês têm que entender, tudo que nós vivemos é sistêmico. Todas as egrégoras que a gente vive são egrégoras sistêmicas. Nós vivemos em sistemas que se interfaceiam. Eu e minha família, eu e minha empresa, eu e meus amigos, eu e meus fornecedores, eu e meu esporte, eu e minha religião. São todos sistemas. E muitas vezes esses sistemas se interfaceiam em determinados pontos de conexão de egrégora. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que nós somos sistemas. E se nós queremos mudar a nossa realidade, a gente tem que mudar o nosso sistema. E se eu quero mudar o nosso sistema, eu tenho que utilizar todos os recursos que eu tenho nas minhas mãos. Então vocês entraram, não sei se vocês perceberam, estava tocando uma música, né? Que música que estava tocando? Que música que era? Era de meditação. Como é que chama? Quem falou mantra? Então, era um mantra do Nando Reis, né? Ela, apesar dele cantar um mantra de Krishna, né? Eu gosto muito dessa música pela letra dela, né? Que ele diz assim, quando não houver mais nada, nem escudo nem espada, o amor florescerá, né? Quer dizer que ele está falando, poxa, quando a gente se desarmar, é que a coisa vai efetivamente começar a acontecer. Então, eu estou utilizando a música, eu estou utilizando o signo e o símbolo do banner, eu estou utilizando o lugar, eu estou utilizando a minha fala, eu estou utilizando exercícios para a gente criar uma egrégora, né? Assim como a Apple criou uma egrégora das pessoas em determinado momento falam assim, cara, nós somos muito foda, a gente está mudando a história da humanidade através dos nossos produtos, cara. Né? Ou quando um líder espiritual cria uma egrégora dentro de um determinado culto. Você vê, por exemplo, o Bispo Formigoni da Universal, né? Eu não vou fazer aqui juízo de valor, né? Cada um toca a sua banda do jeito que é. Mas eu assisto muito os líderes espirituais, né? Para tentar extrair o que há de melhor, né? Você pega o Bispo Formigoni naquele culto dos empresários, né? Ele vai falando
hipnoticamente, ele vai hipnotizando lá 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 empresários, ele vai hipnotizando, criando uma egrégora de que eles podem, de que eles vão crescer, de que eles vão ter resultado. Atrás do Bispo Formigoni tem uma tela, uma televisão passando iate, passando mansão, passando Ferrari. O que ele está fazendo? Eu vou sair do julgamento. O que ele está fazendo? Ele está criando uma egrégora, onde é possível as pessoas conseguirem o que elas querem. Eu não vou entrar no julgamento aqui. É bom, é ruim, o dízimo, o que estão fazendo. Isso daí é problema dele, não é problema meu. O que eu olho e entendo é qual é o sistema que ele está criando e como ele está criando esse sistema. Então hoje o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o nosso curso se trata de criar um sistema onde dentro dessa egrégora as coisas funcionem. E isso só vai acontecer se vocês acreditarem nisso. E eu trouxe técnica aqui para dividir. Nós somos, um sistema, um sistema de quadratura, A gente é corpo, a gente é mente, a gente é emoção e a gente é espírito, tá? Então, o que é o corpo? O corpo é o nosso veículo de manifestação. O corpo é o nosso veículo de manifestação da nossa consciência. É esse veículo que conduz a gente do momento que a gente chega nesse planeta ao momento que a gente vai embora desse planeta, E eu acredito, nas minhas convicções pessoais, que nós somos animados por uma consciência. Tem gente que diz alma, espírito, dê o nome que você quiser. Eu acredito que nós somos animados por uma consciência, porque eu acho que seria um grande desperdício a pessoa passar 60, 70, 80, 90, 100 anos nesse planeta aprendendo esse desenvolvimento e amando, e aí um dia simplesmente ela morre e aquilo vira pó de estrela, Não dá para ser isso, Essa consciência, para mim, dentro das minhas convicções, ela continua viva. Vocês podem classificar do jeito que vocês quiserem, continua viva no seio de Deus, continua viva no plano espiritual, continua viva no limbo, sei lá, mas eu acredito que as consciências, elas continuem conscientes dentro desse processo. E o nosso corpo é esse veículo, que nos permite, dentro desse plano tridimensional e dual que a gente vive, conduzir esse processo. Tá? O que tem por trás desse espírito? Tem um corpo, o espírito anima o corpo, e esse corpo ele tem dois sistemas. Um sistema é a mente e outro sistema é as emoções. E aí é muito engraçado, porque a gente vive numa sociedade tão doida que as pessoas elas não conseguem discernir o que é pensamento do que é emoção. Então, às vezes eu pergunto para as pessoas assim, o que você está sentindo? A pessoa responde, deixa eu pensar um pouco para te responder. É a mesma coisa que você perguntar assim, você come carne? E a pessoa responder, eu torço para o Palmeiras. Quer dizer, então é assim, mente, o que é a mente? A mente é esse macaco louco dentro de uma loja de cristal que vive dentro da gente, que o dia inteiro vive querendo coisas, julgando, pedindo e criando, criando até soluções para a gente poder viver. E o que é emoção? Emoção é tudo aquilo que interfaceia entre a mente e o espírito, é como se fosse o filtro desse processo, É tudo aquilo que faz a gente ser empata, É tudo aquilo que faz a gente se colocar no lugar do outro, sentir pelo outro, gostar do outro, ter afinidade pelo outro, se emocionar, ou até às vezes não se emocionar. Então, primeira coisa que vocês têm que entender, nós somos um sistema. Peraí, Lepeiro, eu acho que eu entrei no lugar errado. Você vendeu um curso onde você diz como dobrar o seu faturamento e faz 1 hora que você está falando sobre um monte de coisa que não tem nada a ver com dobrar faturamento, falou de egrégora, falou de sistema, falou de signo, falou de símbolo. O que eu estou esperando aqui para a hora que eu quero saber, o que eu tenho que anotar aqui para dobrar o meu faturamento? A primeira coisa que você tem que anotar é vocês entenderem que vocês são seres complexos, que vocês são seres sistêmicos, que vocês são seres que, se vocês querem criar uma mudança de realidade, vocês têm que criar uma egrégora nova. Porque dentro dessa egrégora que vocês estão vivendo, me parece, pelo que eu ouvi aqui hoje,
vocês não estão satisfeitos debaixo dessa egrégora que vocês estão vivendo. Me parece que vocês disseram assim, olha, eu quero que na minha egrégora tenha transformação, porque talvez eu não esteja satisfeito com o nível de transformação da egrégora que eu tenho. Talvez eu queira mais amor, aprendizado, renovação, mais dinheiro, crescimento, né? Então, debaixo da egrégora que vocês estão, essas coisas não existem. Eu preciso trazer vocês e criar uma outra egrégora onde tudo isso seja possível. Primeira coisa que vocês têm que entender, somos seres sistêmicos, somos seres integrais. Nós somos seres onde nós integramos os nossos sistemas. E esses sistemas, eles é óbvio que não são 4, são muito mais do que 4, mas eu estou simplificando aqui, porque nem todo mundo é iniciante. Tem muita gente que é iniciante, né? Então, quando tem muita gente que é iniciante, a gente parametriza por um discurso onde todo mundo efetivamente entende, tá?